Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Aqui quem está falando é o professor Zeca, do Matemática e Concurso. E eu tenho a nobre missão de auxiliar os senhores a conquistar a tão sonhada aprovação. E na aula de hoje, veremos regra de 3. Então, papel e caneta na mão, se inscreve no canal, deixa o like, vamos cumprir mais essa missão? Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Vamos iniciar nossa aula de regra de 3 simples. A regra de 3 simples é muito utilizada para resolver situações ou problemas que envolvam grandezas proporcionais. Essas grandezas podem ser tempo versus deslocamento, pode ser massa, é tudo aquilo que pode ser medido. E essas grandezas podem ser diretamente proporcionais, chamaremos de grandezas diretamente proporcionais, ou GDP, ou grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver um exemplo. Em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Quantas peças produzirá em 8 horas? Vamos ver as grandezas relacionadas. Temos a grandeza de tempo, ou seja, tempo, e a grandeza de peças. Vou escrever aqui peças. Aí ele fala que em 5 horas, ou seja, 5 horas, produzirá 120 peças. Aí ele pergunta, quantas peças produzirá em 8 horas? Vamos montar nossa tabelinha. Em 8 horas, né? Ou seja, se aumentarmos a quantidade de peças produzidas, o que vai acontecer? Vamos ter que aumentar a quantidade de horas trabalhadas também, né? Da mesma forma, se diminuirmos as peças, também vai diminuir a quantidade de horas trabalhadas. Ou seja, então são grandezas diretamente proporcionais. Como vamos fazer nosso cálculo? Vamos fazer nosso cálculo como? O tempo, 5 horas, está para 8, assim como 120 peças está para x, que é a quantidade que a gente quer descobrir. Vamos multiplicar cruzado. 5x é igual a 8 vezes 120. 5x é igual a 8 vezes 120. Vamos fazer aqui do lado, 120 vezes 8. Baixa o 0, 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 com 1, 9. 960. O x, o 5 está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 960 dividido por 5. Vamos colocar aqui e ver quanto que vai dar. 960 dividido por 5 vai dar por 1. 1 vezes 5 vai dar 5. Para 9, baixa 4. Baixa o 6, vai dar por 9. 9 vezes 5, 45. Para 46 fica 1. Baixa o 0, 2. 2 vezes 5, 10. Morreu a continha. Ou seja, x é igual a 192 peças. Vamos analisar nosso problema. Limpar a tela aqui. Ou seja, em 8 horas, com a mesma quantidade de produção, vai ser produzido 192 peças. Essa é a nossa regra de 3. Vamos a outro exemplo. Um carro percorre 15 km com 1 litro de combustível. Quantos litros de combustível esse carro gastará para percorrer 555 km? Vamos analisar quais são as grandezas em jogo. Vamos ver. Percorre 15 km, ou seja, distância. E o outro, litros de combustível. Vamos montar nossa tabelinha. Então, ele fala que a cada 15 km percorrido, ele vai gastar 1 litro de combustível. Quantos litros de combustível esse carro gastará para percorrer 555 km? Ou seja, ele vai percorrer uma distância de 555 km. As grandezas serão embaixo das mesmas grandezas. Ele quer descobrir quantos litros de combustível ele vai gastar. E aqui vai ser o nosso x. Vamos analisar. Ou seja, quanto mais eu andar,
mais eu vou gastar combustível, certo? Quanto menos eu andar, menos combustível vai ser gasto. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Vamos resolver ela aqui. 15 está para 555, assim como 1 está para x. Vamos fazer nossa regrinha de 3 aqui, multiplicar cruzado. (15 vezes x é igual a 555 vezes 1, vai dar 555. O 15 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar x é igual a 555 dividido por 15. Vamos fazer aqui do lado? 555 dividido por 15. Vai dar por 3. 3 vezes 5, 45. 45. Para 55, baixa 10. O 10 não é suficiente para 15, baixa o 5. 105 para 15 vai ser 7. 7 vezes 15, 105. Resta 0. Então, temos que, para percorrer 555 quilômetros, vai ser preciso 37 litros de combustível. Vamos ao exemplo 3. Em um escritório com 15 integrantes, gasta 10 folhas de papel diariamente. Quantas folhas serão gastas nesse mesmo escritório quando o quadro de colaboradores aumentar para 60? Ou seja, ele fala que 15 integrantes, vou botar aqui funcionários, funcionário versus papel, gasto com folha, folhas. Ele também diz que o quadro de funcionários inicial são 15. E esses 15 funcionários gastam diariamente 10 folhas de papéis. Agora ele quer saber quanto vai gastar, quantas folhas, quando aumentar para 600 funcionários. Aqui vai ser nosso X, que a gente quer descobrir quantas folhas, certo? Então, se cada funcionário gasta 10, se aumentar os funcionários, vai o quê? Vai aumentar o gasto de papel. Então, vamos montar já montamos nossa tabelinha, vamos montar nosso cálculo. Então, 15 funcionários está para 60, assim como 10 está para x. Vamos fazer nossa multiplicação cruzada. (15 vezes x é igual a 60 vezes 10. 60 vezes 10. 15x é igual a 60 vezes 10, basta acrescentar um zero. O 15 está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 60 dividido por 15. Vamos fazer aqui do lado. A 600, na verdade, né? 600, bota um zero do lado. 600 dividido por 15. X é igual, vamos fazer aqui, 600 dividido por 15. Por 3 vai dar 45. Por 4 vai dar 60. Ou seja, 4 vezes 15, 60. Resta 0, baixa o 0 e coloca um 0. Ou seja, 60 funcionários gastará 40 folhas de papéis. Exemplo 4. Uma família viajando de carro com a velocidade média de 80 km por hora fez uma viagem em 6 horas. Se a velocidade fosse de 60 km por hora, em quanto tempo essa família faria essa viagem? Então vamos lá. São grandezas de velocidade versus o quê? Versus tempo. Ele traz que viajando 80 km por hora, essa família gastou 6 horas para chegar em determinado local. Aí ele quer saber se com a velocidade de 60 km por hora, quanto tempo vai gastar a mesma viagem. Vamos lá, vamos fazer uma análise. A velocidade fez o quê? Que a velocidade diminuiu. Se a velocidade diminuir e o percurso é o mesmo, vai acontecer o quê com a hora? A hora vai aumentar. Quando uma seta está para baixo e a outra está para cima, diremos que são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se o tempo
aumenta, a velocidade diminui. Se a velocidade aumenta, o tempo vai o quê? Vai diminuir. Então vamos armar essa continha aqui. 80 km está para 60, assim como 6 está para x. Mas as setas não são opostas? Sim. Quando as setas for opostas, vamos combinar o seguinte. Trava o x e inverte a outra fração. Quando a seta for oposta, vamos fazer o quê? Travar o x. O x travado. Vamos lá. 6x. E fazer o que com a outra? Vamos inverter. Quem está embaixo vem em cima e quem está em cima vai embaixo. Então vai ficar 60 sobre 80. Dá para simplificar? Dá. Ó, corta um zero, corta o zero. Vai ficar... Vamos multiplicar por x. 6 vezes 8. E 6 vezes x. Ou seja, 6x é igual a 6 vezes 8, 48. X é igual a 48 dividido por 6. 48 dividido por 6. Ou seja, é 8. Então, gastará quanto tempo? Gastará 8 horas. Veja, que diminuindo o km, aumentou 2 horas. Vamos a um outro exemplo para ficar mais fácil. Em uma casa, 5 torneiras gastam 6 horas para encher um tanque. Em quanto tempo 3 torneiras encheriam o mesmo tanque? Aqui temos a grandeza torneira versus a grandeza tempo. Aqui, tempo. Beleza. Vamos analisar. Ele traz que são 5 torneiras e enche esse tanque em 6 horas. Quanto tempo 3 torneiras vai gastar para encher o mesmo tanque? Vamos analisar. A quantidade de torneira diminuiu. Se a quantidade de torneira diminui, o que vai acontecer com o tempo? O tempo vai aumentar, não vai? Então temos que são grandezas inversamente proporcionais. Vamos montar nossa continha. 5 está para 3, assim como 6 está para x. Quando for grandezas inversamente proporcionais, nosso famoso GIP, o que vai acontecer? O que a gente combinou? Vai travar o x e inverter a outra fração. Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vem para cima. Vamos lá então. 6x, ele está travado, trouxemos isso para cá. E vai inverter, é igual a 3 que estava embaixo vem em cima e 5 que estava em cima vem para baixo. Vamos fazer nossa multiplicação cruzada. O resto ficou tudo igual. X vezes 3, 3x, é igual a 6 vezes 5, 30. X é igual, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. 30 dividido por 3. X é igual a 10. Ou seja, quando a quantidade de torneira diminuiu, o tempo subiu. De 6 passou para 10 horas. Vamos a mais um exemplo. Um muro construído por 8 operários em 30 dias. Quantos dias seriam necessários se fosse 12 operários? Aqui temos a grandeza operários versus a grandeza dias. Ele diz que são 8 operários em 30 dias para fazer o muro. Quantos operários, quantos dias 12 operários construíram o mesmo muro? Ou seja, a quantidade de operários aumentou. Não aumentou? Se a quantidade de operários aumentou, a quantidade de dias tem que diminuir. Vamos fazer nosso cálculozinho. 8 está para 12, assim como 30 está para x. Não combinamos que quando as setas são opostas, estamos diante de um GIP? Grandezas inversamente proporcionais. E quando está diante de um GIP, o que a gente tem que fazer? Trava o lado do x. Travamos o x. E faz o quê? Inverte a segunda proposição. Ou seja, quem está no sol, que é embaixo, quem está no sol, que é em cima, vem para a sombra, que é embaixo. Quem está na sombra, que é embaixo, vai para cima, que é para o sol. Ou seja, 12 sobre 8. Agora sim, podemos multiplicar cruzado.
Ou seja, 12x é igual a 30 vezes 8. 3 vezes 8 vai dar 24. Com 0, 240. X é igual a 240 dividido por 12. Vamos fazer aqui do ladinho, 240 dividido por 12. 12 vezes 2 vai dar 24. Dá 24, 0. Baixa o 0 e coloca o 0. Ou seja, x é igual a 20. Ou seja, se aumentarmos de 8 para 12, vamos diminuir a quantidade de dias de 30 para 20. Senhores, espero que tenham gostado da aula. Se inscreve no canal, deixa o like, vamos cumprir mais uma missão.